Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série de estudos. Estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. Vamos para a nossa 21ª parte, 21º estudo. Estamos na terceira parte do livro, que compreende os capítulos 8, 9, 10 e 11, de 8 a 11. E o tema da terceira parte é a ira de Deus contra o mundo pecador. Hoje nós vamos ver o segundo ai, ou a quinta trombeta. O texto é Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 ao 21, que diz assim: O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha a cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, a parte 3 do livro nos mostra a importância que a igreja tem na participação dos planos de Deus, os planos que Deus tem para o mundo, que ele está executando, né, na figura do Filho, através do reino, né, e do senhorio de Cristo. E a igreja tem um papel muito importante, então nós vimos isso. A parte 3 inicia falando justamente disso. Nós começamos lá no capítulo 8, mostrando que as trombetas são consequências das orações da igreja. A igreja orou e, em resposta às orações, Deus então libera o seu juízo sobre a terra, permitindo então que as trombetas sejam tocadas. Então a igreja orou e Deus respondeu. Olha a importância desse ministério de oração que a igreja tem. Então a quinta trombeta, ou primeiro ai, foi tocada. Nós já vimos isso, né? E vimos que foi aberto o poço do abismo, e desse poço foi liberado os piores demônios para atormentarem os ímpios, né? Quem são os ímpios? Os que não têm o selo de Deus. Trocando 6 por meia dúzia, aqueles que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O primeiro ai passou, nós já vimos, já estudamos o primeiro ai. Agora nós vamos para a sexta trombeta, ou o segundo ai. Vamos lembrar que esses ais anunciados por aquela águia, né, que voava pelo céu, têm o objetivo de atingir, ferir diretamente os homens que não têm o selo de Deus, ou a marca de Deus, como nós vimos lá no versículo 4 do capítulo 9 do Apocalipse. Então perceba que mais importante que a marca da besta, que é tão famosa, né, no livro do Apocalipse, mais importante que ela é a marca de Deus. É a marca de Deus que salva os homens desse juízo terrível que está anunciado, né? Esse juízo que esses ais trazem, porque eles vão atingir diretamente aqueles que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Antes do poço do abismo ser aberto, as pessoas já estavam marcadas com o selo de Deus. Quando você lê lá no versículo 4, você percebe isso.
O selo já existia, as pessoas já estavam selados, né? Então, tanto o selo de Deus, ou a marca de Deus, bem como a marca da besta, não são coisas para o futuro, como algumas linhas de interpretação tendem a afirmar. Né? A marca da besta é algo que vai acontecer no futuro, não é para o futuro. Essas marcas são colocadas no aqui e no agora. É nesse período em que o evangelho está sendo pregado e as pessoas sendo seladas. Crê na pregação do evangelho, recebe o selo de Deus através do Espírito Santo, né? E toda a forma, né, a dinâmica de Deus em salvar o homem. Se não crê em Jesus, você já está com a marca da besta. Você já pertence ao diabo. Então, o diabo já tem marcado os seus com a marca da besta há muito tempo, né? Como também Deus já tem selado os seus com a pregação do evangelho. Isso está acontecendo nos nossos dias. Aliás, desde o momento em que o evangelho é pregado. Quer ver? 1 João 3, de 7 a 10, diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então o apóstolo João está falando sobre isso. O evangelho é pregado, quem crê em Jesus é nascido, se torna filho de Deus, ele nasce da água e do Espírito, e aqueles que não creem no Evangelho se colocam na condição, permanecem na condição de filhos do diabo. Então essas marcas, o selo de Deus e a marca da besta, tem a ver com crer ou não em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para o futuro? Não. Agora, nesse exato momento, enquanto a história se desenrola. A partir da quinta trombeta, a gente está percebendo que o livro do Apocalipse está nos falando que demônios serão liberados, autorizados por Deus para atormentar os homens, causar todo o mal possível aos homens. Né? Uma coisa que a gente precisa salientar em relação ao diabo e aos demônios é que nem o diabo e nem os demônios não têm intenção de fazer bem aos homens. Né? Existe uma crença popular de que há possibilidade de você fazer pacto com o diabo para se beneficiar. Irmãos, o diabo nunca beneficia ninguém. Né? A única intenção do diabo é causar o mal. Quer ver? Vamos ler aqui, João capítulo 8, versículo 44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ele não tem intenção de fazer bem a ninguém. Né? Toda oferta, toda tentação que o diabo nos coloca, seja em formas de prazeres, de vícios, de dinheiro fácil, de tantas coisas, né, aparentemente que irão satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres, a oferta vem numa proposta boa, mas a intenção é ruim. A tentação é para nos fazer cair, é para nos afundar em escravidão ao pecado. Então o diabo ele não tem intenção nenhuma de fazer o bem a ninguém. Né? Onde o diabo surge, o mal é trazido, as pessoas são feridas terrivelmente. Podemos citar várias histórias bíblicas: Adão e Eva, Caim e Abel, a história de Jó, Judas Iscariotes, o próprio Cristo. Né? O diabo arma tudo aquilo, né, através de Judas para ele ser vendido, enfim. Né? Hoje, dentro da nossa realidade, a gente só não vive numa situação mais catastrófica em que o mal impera totalmente porque Deus restringiu a ação do diabo e dos seus demônios. Deus impôs restrições sobre o diabo e sobre os piores demônios. Tanto é que eles estão nesse lugar presos, aguardando o momento em que eles serão soltos para que se cumpra uma parte dos propósitos de Deus. Né? Então, quem restringe a atuação do mal no mundo, do diabo, dos seus demônios, é o próprio Deus. Então, o livro do Apocalipse nos revela que vai chegar um momento em que Deus vai liberar a ação do mal,
do diabo e dos seus demônios, sem restrições neste mundo, né? Um pouco antes da vinda de Jesus. Então a Bíblia fala desse crescimento do mal, né, no mundo. Jesus nos falou sobre isso. Naquele sermão profético, né, em Mateus 24, ele falou isso. Ó. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, Jesus mostra que a iniquidade, o mal, vai se multiplicar a cada dia. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. E Jesus disse mais nesse sermão profético. Ele identificou o contexto no mundo que se pareceria com algo que já havia acontecido antes da sua segunda vinda. Então Jesus pega uma referência lá do Antigo Testamento, um contexto em que a humanidade chegou a um nível terrível, em que o pecado se multiplicou e Deus aplicou o seu juízo. E Jesus fala, olha, será parecido como nesses dias. Quer ver? Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o receberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como nos dias de Noé, ficará a humanidade novamente. Naquele contexto, trazendo referência à situação em que a humanidade estava. Quando Lucas vai nos registrar a mesma referência que Mateus registra aqui no capítulo 24, Jesus traz uma outra referência também de um juízo de Deus aplicado no mundo lá do Antigo Testamento. Então vamos ler aqui, Lucas 17. Lucas 17, 26 a 30. Assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então agora ele acrescenta como nos dias de Ló. Dois momentos do Antigo Testamento em que o pecado cresce a um nível tal que não é suportado por Deus e Deus traz o seu juízo sobre a humanidade. Os dois casos são muito parecidos porque eles mostram esse nível de iniquidade subindo ao máximo, atingindo um patamar intolerável por parte de Deus, tanto é que Deus aplicou o seu juízo. O primeiro global, com o dilúvio, e o segundo local, nas cidades de Sodoma e Gomorra. As duas situações, elas possuem um problema na mesma área, a área do casamento, aquilo que Deus estabeleceu para o relacionamento conjugal, né? Na área sexual. Nos dois casos, casavam-se e davam-se em casamento. Olha só, olha o contexto antes do dilúvio. Gênesis 6, 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Contexto aqui de julgo desigual. Né? As filhas de Deus com os filhos dos homens numa distorção daquilo que Deus planejou para o casamento. Né? Agora vamos ver nos dias de Ló. Gênesis 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Vamos ver que tipo de pecado. 19, 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os para nós, para que abusemos deles. Os dois casos possuem algo em comum. Existe uma forma inadequada, imprópria,
de relacionamento sexual. Seja no contexto lá do julgo desigual, lá no caso de Gênesis, antes do dilúvio, seja agora no caso de Sodoma e Gomorra, né? A questão da prática homossexual, né? A sodomia até hoje tem essa referência por causa de Sodoma e Gomorra. Qual é o grande problema que atingirá a humanidade? É dentro do contexto sexual. E nós vemos que as coisas têm caminhado para isso, né? Essa discussão de gênero, que não existe homem e mulher, que as pessoas são o que elas... Essa libertinagem, essa liberação sexual em todas as áreas, que as pessoas são livres, né? Até pedofilia as pessoas estão cogitando, já conversando como se fosse algo normal, como se fosse mais uma opção de amar, coisas absurdas que nós temos visto, né? Legalização de criminalização do contraditório. Ah, eu não penso como, eu não creio que é assim. Não, mas agora é crime, você vai ser penalizado por causa disso, né? Enfim, quase que vai ser crime viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, a gente percebe que isso tem caminhado, né? O propósito de Deus para o casamento e para a vida sexual vai sendo trocada e trazendo esse desacordo com aquilo que Deus planejou. E nós estamos caminhando para dias parecidos, né? Então, o aumento do mal, o aumento da perversão, isso é tudo, irmãos, preparação para a manifestação, o aparecimento do anticristo. Então, as coisas tendem a piorar para que o anticristo se manifeste, né? O chefe dos demônios. E para piorar, o que Jesus disse nesse cenário? A gente já leu, né, o versículo 12 de Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o texto diz aqui que o amor de muitos se esfriaria. Versículo 12. E se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, além desse contexto terrível, moral, o amor de muitos vai se esfriar. A ideia é que a iniquidade vai chegar a um nível tão máximo que a igreja vai estar exposta tão grandemente a todo tipo de contradição daquilo que a Bíblia nos ensina como verdade, como certo, como o propósito que Deus tem, que a igreja vai se acostumar a tudo isso. A igreja, de tão exposta ao mal e ao pecado, à mentira, à perversão, a igreja começará a se acostumar com o pecado e vai chegar a dizer que as coisas são normais, que aquilo é normal. E a gente tem percebido isso. As pessoas estão perdendo o senso crítico das coisas. As pessoas estão aderindo a comportamentos sem questionar, sem saber se aquilo tem validade, sem saber se aquilo tem coerência. As pessoas estão tratando todas as coisas normal, né? E a gente tem percebido isso, que a mídia é usada para isso, né? Em filmes, em séries, tudo para preparar a nossa mente para que a gente se acostume com o pecado. E nesse contexto, de quem se esperaria uma contra-resposta, que seria da igreja, né? A igreja vai se esfriar. Olha que coisa estranha, né? Então, o verdadeiro amor vai se desaparecer, né? Então, por isso que Jesus fala, em Mateus 24, no versículo 22, que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, vai ser um negócio tão insuportável de se viver enquanto cristão, que esses dias serão abreviados. Caso contrário, nós não suportaríamos, né? Esses dias que Jesus fala são esses ais que nós estamos falando aqui. Esses dias terríveis em que os demônios serão soltos e o mal vai crescer de tal maneira terrível, né? A sexta trombeta, que é o segundo ai, basicamente é uma repetição da quinta, porém mais terrível. Vamos voltar lá. O versículo 13 diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, o sexto anjo toca a trombeta, a sexta trombeta, e vem uma voz e diz algo. O que essa voz diz aí no versículo 14? Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, foi dada uma ordem ao sexto anjo
que soltasse 4 anjos que estavam presos num lugar específico. Eles estavam presos lá na região do Éden. Se você ler lá em Gênesis 2,14, você vai ver a referência desse rio, o rio Eufrates. Vamos lembrar que isso é um simbolismo, não é que lá no Iraque, onde tem o rio Eufrates até hoje, existem 4 demônios acorrentados. Né? Vamos lembrar que é uma linguagem simbólica que João está usando para nos falar de uma realidade espiritual. Esses demônios estão acorrentados e presos? Sim, essa é a verdade. E eles serão soltos. Né? Esses anjos presos, apesar de João e o anjo falar de anjos, mas não são anjos bons. Né? Os demônios são anjos caídos. Se esse anjo está preso, é porque ele não é boa coisa, correto? São anjos caídos, são demônios, né? Então existe uma razão para eles estarem presos. À semelhança da quinta trombeta, que existiam demônios, né, seres horripilantes, que são demônios, presos dentro daquele poço. Né? Então esses anjos maus foram acorrentados. Se fossem anjos bons, eles não precisariam estar presos em lugar nenhum. Correto? Versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então eles foram soltos. E quando eles serão soltos? A Bíblia fala. Existe uma data estabelecida por Deus. Essa ideia aqui, né? Hora, dia, mês e ano, é simplesmente para dizer que existe uma data, um momento específico que Deus irá soltar. Dentro do plano de Deus há um tempo marcado e determinado e de duração. Deus tem um tempo de duração que Deus vai permitir, que serão esses dias abreviados, que esses demônios serão liberados, né? Se na quinta trombeta aqueles demônios só podiam atormentar os homens, na sexta trombeta eles não só podem atormentar, como poderão matar. E o texto diz que eles matarão. Foi liberado que matassem a terça parte dos homens. Novamente, essa linguagem, a terça parte, é que uma parte considerável dos homens serão mortos por esses demônios. Quantos são? Versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Né? Dá para você fazer essa conta aí. O número aqui, dentro do que João viu, são 200 milhões de demônios. Né? Então não é um exército pequeno. O maior exército da Terra hoje possui 2.183.000 homens ativos, que é o exército da China. Esse exército aqui de demônios tem 200 milhões de integrantes. Né? E como é esse exército? Então, João descreve esse exército a partir do versículo 17 até o 19. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam danos. Então, o cavalo e o cavaleiro, nessa descrição, parece que eles se misturam, parece que eles são a mesma coisa. Né? E é uma descrição, novamente, horripilante. A ideia é de uma máquina de matar. Não vamos focar na descrição física. A descrição física que esses seres trazem é justamente para reforçar a ideia do potencial de destruição. Não é que eles serão fisicamente assim, né? A gente não sabe nem se esses demônios serão vistos, se eles poderão ser vistos. Enfim, né? Fica aí a dúvida. Mas a ideia é que eles causarão grande destruição. Eles possuem 3 formas de causar, 3 ferramentas para causar destruição: fogo, fumaça e enxofre. Né? E mesmo diante desse cenário terrível de morte, como os homens se comportarão? Os ímpios? Como eles vendo tudo isso, sentindo tudo isso, vivendo tudo isso,
Como estará o coração deles? Versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Né? Mesmo a humanidade experimentando essa terrível experiência, isso não será capaz de produzir arrependimento no coração deles. Né? Eles se tornarão ainda mais duros. Né? Aqueles que sobreviverem aos demônios, mesmo vendo tudo isso, o mundo de perna para o ar, eles não vão se arrepender. Eles se tornarão ainda mais duros. Eles não vão reconhecer a Cristo, não vão crer no Evangelho. Né? Eles vão levar os seus pecados até o fim, né? Sem se arrepender deles. Né? E o que a Bíblia nos mostra? Que sem a ação do Espírito Santo para converter o coração do homem, nem mesmo vivendo sobre uma opressão demoníaca real, ou o demônio se manifestando na frente deles, isso não é suficiente para converter o homem. Quando a gente viu lá no sexto selo, agora a gente entende por que eles pediam que os montes caíssem sobre eles. Eles preferiam a morte do que se arrepender dos pecados, de deixar os pecados para trás, né? Deixar de praticar o pecado. Né? Agora você imagina a igreja vivendo nesse cenário, vendo tudo isso, pregando o evangelho e sabendo que ninguém vai se converter. Ninguém vai se converter a Cristo, mas a igreja vai estar testemunhando, pregando o evangelho, cumprindo a sua função no meio desse caos, né? Que é levar a mensagem que salva. Mesmo que as pessoas não ouçam, não se convertam, a igreja não abandona a sua missão de forma alguma. Principalmente porque a igreja não vai ser atingida pelos ais. Por esse momento, né, terrível que antecipa momentos antes que a gente fala, a gente não tem ideia de tempo, né, mas um tempo antes da vinda de Cristo. Né. Que Deus os abençoe, né, e que os irmãos estejam aí acompanhando conosco os estudos. Se Deus nos permitir, nos encontramos com o próximo estudo, continuando a ver aí sobre aquilo que o livro do Apocalipse tem nos ensinado. No mais, Deus abençoe a todos e que cresçamos no conhecimento. Até breve.